A graça e a paz, meu irmão, a graça e a paz, minha irmã. Meu nome é Gilson Leite, eu sou professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema, sou pastor aqui na Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte, no bairro Milionários. E que prazer poder estar aqui com você e compartilhar novamente uma palavra de Deus ao teu coração. Nós estamos trabalhando aqui uma série sobre família cristã, falando um pouco de um contexto familiar, de um contexto de relacionamento entre marido e esposa e abordando alguns temas. Essa semana, especificamente hoje, eu queria abordar com você, eu e minha família, firmes no Espírito. Sabe de uma coisa, meu irmão? O Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita dentro de você. Às vezes nós fomos ensinados muito erroneamente a respeito do que é o Espírito Santo, de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma brisa, o Espírito Santo, ele não é uma fumaça, o Espírito Santo, ele não é um sentimento. O Espírito Santo, meu irmão, ele não é uma sensação que nós sentimos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e a palavra de Deus diz que ele habita dentro de nós. Então nós precisamos considerar a presença do Espírito Santo. Nós não podemos ignorar que uma pessoa anda conosco 24 horas por dia. É interessante que Mateus, no capítulo 28, o próprio Jesus Cristo, ele diz que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe de uma coisa, meu irmão? O Espírito Santo, ele está dentro de nós e Jesus Cristo habita dentro de nós através do Espírito Santo. Jesus tem cumprido essa promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos através do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. E sabe de uma coisa, meu irmão? No que diz respeito a um contexto familiar, no que diz respeito a um contexto de marido, esposa, de filhos, nós não podemos ignorar a presença do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele diz em João que o Espírito Santo, ele viria. Quando Jesus está prestes a ser crucificado, ele está prestes a morrer, e ele diz que enviaria o Espírito da promessa. Ele enviaria o Espírito da verdade, o Consolador, que ele estaria conosco, o Espírito que o mundo não conhece e também não pode receber, mas que ele habita dentro de nós. Então o Espírito Santo habita dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de mim, ele habita dentro da minha esposa. Então, meu irmão, nós temos como marido, como esposa, como filhos, nós temos algo em comum, nós temos uma pessoa habitando dentro de nós que é o Espírito Santo. E sabe de uma coisa, meu irmão? Se Jesus Cristo disse que esse Espírito Santo anunciaria, ou melhor, ele nos guiaria toda a verdade e também que ele anunciaria até as coisas que estão por vir. Então nós precisamos, dentro de um contexto familiar, estar firmes no Espírito Santo, sabendo que ele habita dentro de nós e puxando dele ou recebendo dele todas as direções para a nossa vida conjugal. Sabe de uma coisa, meu irmão? Todos os casais que normalmente têm muitos problemas dentro do seu relacionamento conjugal são pessoas que ignoram a voz do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele falou, como eu disse para você em João, que esse Espírito da verdade, ele nos guiaria a toda a verdade. Dentro do seu relacionamento conjugal, meu irmão, o Espírito Santo tem interesse em trazer para você as revelações que você precisa a respeito de como viver uma vida plena dentro do teu relacionamento familiar. Não só no contexto de marido e esposa, mas no contexto de relacionamento entre pais e filhos. O Espírito Santo, ele é aquele que nos ensina. O Espírito Santo, ele é aquele que nos inspira. É interessante que em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E no verso 11 ele diz o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olhe para você ver o que ele está dizendo. É interessante, ele vem falando no contexto de nós amarmos cordialmente uns aos outros, de não ter um amor fingido, mas aborrecer o mal e nos apegarmos ao bem, de não sermos vagarosos no cuidado e sermos fervorosos no espírito. Sabe de uma coisa, meu irmão? O fato de você se manter fervoroso no espírito vai trazer para você uma consciência de pai, vai trazer para você uma consciência de mãe, vai trazer para você uma consciência de marido, de esposa, porque esse Espírito da verdade, esse Espírito da promessa, ele diz que guia a minha vida e a sua vida em toda a verdade. E é interessante que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós não sermos vagarosos no Espírito.
É interessante como é que a gente pode ser vagaroso no espírito. Dentro de um contexto familiar, meu irmão, eu pergunto para você, por que que surgem tantas brigas? Por que que surgem tantas contendas? Por que que pessoas se separam? Por que que acontecem tantos terrores dentro de um contexto familiar e as pessoas às vezes não sabem como resolver? Recentemente, eu recebi uma esposa de um marido que tinha acabado de sair de casa, eu conversava com ela e ela relatando todas as coisas que aconteceram, né? Tudo que aconteceu, que veio se criando, né, dentro de um determinado tempo, até que culminou na saída desse marido da sua casa. É interessante que quando as pessoas elas narram essas coisas, meu irmão, elas só veem erros nas outras pessoas. Elas veem que as outras pessoas estão erradas, elas veem que o marido está errado, ou que a esposa está errada, que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele errou nesse ponto, que ele errou nesse outro ponto. Mas é interessante que as pessoas não olham para dentro delas para ver em que elas erraram. E sabe de uma coisa, por que eu estou dizendo isso para você? Quando nós estamos vagarosos no Espírito, quando nós estamos vagarosos em ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, nós ouvimos somente a nossa carne, nós ouvimos somente a nossa mente natural. E sabe de uma coisa, meu irmão? A nossa carne, a nossa mente natural, ela vai sempre colocar a culpa no outro. Ela vai sempre nos isentar da culpa de algumas coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa. Ela vai sempre anular a nossa culpa em relação a uma determinada bagunça, em relação a um determinado tumulto que está acontecendo no nosso lar. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? O Espírito Santo, por ele ser o Espírito da verdade, ele vai falar aquilo que é a verdade. E ele vai trazer ao teu coração, ao teu espírito, tudo aquilo que você precisa mudar, tudo aquilo que você precisa consertar na nossa vida. Por quê? Porque normalmente, meu irmão, quando acontece uma contenda dentro de uma casa, quando acontece um problema dentro de uma casa, nem sempre o problema está numa pessoa só. E nós precisamos analisar que no contexto familiar, às vezes ambas as partes estão errando e somente o Espírito Santo para nos convencer que nós estamos precisando mudar em determinadas coisas. Eu quero incentivar você a não ser vagaroso no Espírito. A palavra de Deus, quando fala de ser vagaroso no Espírito, são pessoas que têm dificuldade de ouvir o Espírito Santo. Elas têm o Espírito Santo habitando dentro delas, mas elas não ouvem o Espírito. É isso que Paulo está alertando aqui, para nós tomarmos cuidado de não sermos vagarosos no Espírito, não sermos vagarosos em ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando. Sabe de uma coisa, meu irmão? Muitas pessoas falam, não, eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, eu converso com o Espírito, eu falo com Deus através do Espírito Santo. Mas é interessante que às vezes o que nós estamos conversando com Deus através do Espírito Santo são simplesmente as nossas reivindicações, são simplesmente os nossos pedidos, são simplesmente aquelas coisas que nós queremos para a nossa vida pessoal. Agora a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor não é egoísta, que o amor não busca os seus próprios interesses. Às vezes as nossas orações, as conversas que nós temos com o Espírito Santo é simplesmente para olhar os nossos próprios interesses. Agora, existe uma diferença muito grande em falar com o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo. Né? Muitas pessoas falam com o Espírito Santo, mas eles não ouvem o Espírito Santo. E dentro da nossa família, meu irmão, o fato de estarmos firmes no Espírito, é muito melhor você estar com seus ouvidos atentos, ligados ao Espírito Santo, para ouvir aquilo que o Espírito tem para compartilhar no teu coração. Não adianta nós ficarmos falando com o Espírito Santo, sabermos que o Espírito Santo nos ouve, mas o pior é ele saber que nós não ouvimos ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Imagine você conversando com uma pessoa, imagine de repente você num contexto de um diálogo com uma pessoa que você ama muito, com uma pessoa que você gosta muito, e de repente ela começa a falar com você, ela começa a reivindicar coisas, ela fala, e de repente você está até querendo mesmo direcionar ela a respeito daquelas coisas que ela estava te pedindo, a respeito daquelas coisas que ela estava reivindicando a você. Mas quando você vai abrir a boca para falar, ela continua falando, ela continua falando, ela continua falando. Aí quando ela para de falar e de repente você percebe que é a hora de você falar, ela vira as costas e sai andando e te deixa sozinho. Sabe de uma coisa, meu irmão? Muitas vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo de Deus. Como eu disse para você, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma brisa, ele não é um sentimento, ele não é uma nuvem de fumaça, ele não é um vento. Ele é uma pessoa. E quando nós conversamos com pessoas, o diálogo, a palavra diálogo é quando uma pessoa fala
e ela também ouve, e a outra pessoa fala e ela ouve. Senão se torna um monólogo. Quando nós falamos o tempo todo e não ouvimos o que a outra pessoa vai dizer, se torna um monólogo. E a oração é um diálogo. A oração é o ato de nós conversarmos com o Pai através do Espírito Santo. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. Como eu disse para você, muitas pessoas sabem falar com o Espírito Santo, reconhecem que tem o Espírito Santo dentro, sabem da existência do Espírito Santo, sabem que o Espírito Santo é uma pessoa, mas no momento de ouvirem o Espírito Santo, elas não sabem ouvir o Espírito Santo. E o fato, como eu disse para você, de nós estarmos firmes, da nossa família, a nossa casa estar firme no Espírito, nós precisamos, como família, aprender a ter o hábito de ouvir o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que simplesmente em contexto de reuniões ou orações em comum, quando a família se reúne para orar. Não é só nesse sentido, mas no sentido também de quando você, no secreto, você se tranca no teu quarto ou em qualquer lugar que você esteja e de repente você começa a falar com Deus e você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo. Porque esse Espírito da verdade, meu irmão, ele tem interesse em te guiar em toda a verdade. É interessante quando Jesus Cristo fala que o Espírito Santo anunciaria as coisas que estão por vir, é muito importante essa passagem bíblica, porque se ele vai anunciar as coisas que estão por vir, isso quer dizer que Deus ele conhece o nosso futuro. E num contexto familiar, meu irmão, num contexto conjugal, num contexto de família, Deus já viu na frente como a tua família está, Deus já viu como seus filhos vão se tornar, Deus já viu como você e sua esposa vão estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Ninguém melhor do que o Espírito Santo para trazer a mim e trazer a você, trazer a sua família as direções corretas para que nós possamos chegar no lugar onde Deus quer que nós cheguemos. Sabe de uma coisa, meu irmão, eu falei isso, se eu não me engano, da outra vez, tem um propósito para o qual Deus uniu você e a sua esposa, tem um propósito para o qual Deus concedeu a você esses filhos. E sabe de uma coisa? Somente o fato de estarmos firmes no Espírito, com a nossa família firme no Espírito, vai nos trazer direções específicas para a nossa vida familiar. Existe um lugar onde Deus quer que você chegue. Existe um lugar que Deus quer que você esteja. Não um lugar geográfico, mas um lugar espiritual nele, para que as bênçãos dele possam te alcançar. Ninguém melhor que o Espírito Santo para saber o endereço das bênçãos de Deus, o endereço da provisão de Deus. A fidelidade de Deus, meu irmão, ou melhor, a fidelidade nossa a Deus, ela se mostra também em como nós ouvimos o Espírito Santo de Deus. Deus fala ao nosso coração através do Espírito. É interessante. Eu estava me lembrando aqui, muitas pessoas, às vezes, quando elas falam o seguinte, que ouvem a voz de Deus, né? Eu ouço a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus através do Espírito Santo, porque Ele habita dentro de nós. Ele é a parte da Trindade. Ele nos fala as coisas que Deus compartilha a Ele. E Ele traz as verdades de Deus ao nosso coração. Então, meu irmão, não tem como você ouvir a voz de Deus sem ouvir a voz do Espírito Santo. Deus fala com você através do Espírito Santo. Considere essa presença dentro de você, considere esse poder de Deus dentro de você, porque Ele vai fazer você ir longe, Ele vai fazer você e sua família chegar no lugar onde Deus quer que vocês cheguem. É interessante que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, a palavra de Deus diz para nós não extinguirmos o Espírito Santo. Em algumas versões diz para a gente não apagar o Espírito Santo. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso, escrevendo essa igreja de Tessalônica? Ele está dizendo, olha, tome cuidado para que você não apague o Espírito Santo. E sabe de uma coisa, meu irmão? Quando se diz respeito a um contexto conjugal, a um contexto de relacionamento familiar, nós precisamos estar muito atentos para que nós não apaguemos a presença ou a manifestação do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Entenda que eu vou dar o exemplo meu. Eu sou casado, tenho uma esposa maravilhosa, tenho 2 filhos maravilhosos, mas eu considero uma quinta pessoa aqui dentro de casa, que é a presença do Espírito Santo, que habita dentro de mim e habita dentro da minha família. Então, meu irmão, nós precisamos em determinadas coisas, em situações que se levantam dentro da nossa casa, nós não podemos apagar
a presença do Espírito Santo. Nós não podemos ignorar aquilo que o Espírito está dizendo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes aquilo que o Espírito Santo está falando nem sempre vai agradar a nossa mente e agradar o nosso corpo. Porque o nosso corpo tem uma vontade, a nossa mente tem uma vontade. Só que o Espírito Santo, meu irmão, ele traz a boa, perfeita e agradável vontade de Deus às nossas vidas. E às vezes a nossa mente natural, o nosso corpo natural não compreende essas boas e agradáveis e perfeitas vontades de Deus. Mas nós não podemos apagar a presença do Espírito Santo. Nós não podemos extinguir a presença do Espírito Santo dentro de nós. É possível, pastor, alguém apagar a presença do Espírito dentro dele, dentro da sua família? Meu irmão, se não fosse possível, o apóstolo Paulo não estaria nos alertando para nós tomarmos cuidado com isso. Nós precisamos, meu irmão, considerar essa presença. O que é considerar essa presença, meu irmão? É andar com o Espírito, considerando que alguém está com você. Né? Quantas coisas, meu irmão, no contexto familiar, de repente o marido e a esposa começam a discutir, eles começam a falar palavras de baixo nível um para o outro, e dentro de um contexto crente, de um contexto cristão. Talvez você fale comigo, pastor, isso não acontece. Meu irmão, acontece sim. Talvez nunca aconteceu com você, mas eu já presenciei coisas, meu irmão, já fui atender determinadas discussões, brigas familiares, que às vezes parecia que nenhum dos dois eram crentes. Por que isso acontece, meu irmão? São pessoas que estão apagando a presença do Espírito Santo na família. Eu não posso fazer isso. Eu preciso sempre considerar que existe alguém. No momento que eu estiver com a minha esposa, que eu estiver resolvendo algum problema com a minha esposa, se surgiu alguma contenda, algum tipo de discussão. E nem sempre discussão é briga. Às vezes, quando você discute com uma pessoa, você está conversando com ela, se de repente você está conversando ali, você precisa considerar que não está só você e a sua esposa ali. Está você, a sua esposa, você, o seu marido e o Espírito Santo. Então, ele está participando da conversa e nós precisamos trazer ele para a conversa, porque ele quer nos guiar. Sabe de uma coisa, meu irmão? Em meio a uma discussão familiar, em meio, por exemplo, a uma contenda que surge entre um marido e uma esposa, ou entre um pai e um filho, ou entre uma mãe e uma filha, ou a mãe e um filho, o Espírito Santo está junto para trazer paz, o Espírito Santo está junto para apaziguar e para trazer a verdade a respeito daquelas coisas. O problema é que nem sempre nós ouvimos a voz do Espírito Santo. E por isso eu estou te dizendo que não é bom que nós apaguemos a presença do Espírito em determinadas situações das nossas vidas. Vão surgir situações, meu irmão, que às vezes a carne vai querer gritar, a mente vai querer gritar, mas você precisa entender que existe algo mais poderoso habitando dentro de você e sobre você, que é o Espírito Santo. Nós não podemos extinguir a presença dele, nós não podemos apagar essa presença maravilhosa dentro da nossa vida. Meu irmão, o Espírito Santo, a Bíblia diz, e Jesus Cristo falou que ele é o Consolador. Ele é aquele que nos guia em toda a verdade. Olhe para você ver que coisa maravilhosa. Dentro de um contexto familiar, vamos puxar para dentro do contexto conjugal, a palavra de Deus está dizendo, o próprio Jesus Cristo está dizendo que nós temos um suporte maravilhoso, meu irmão, que é o Espírito Santo. O Espírito da verdade, esse Espírito que conhece todas as coisas, esse Espírito que comunica as coisas de Deus ao nosso coração. A palavra está dizendo, olha, você tem um suporte. Você não está sozinho no que diz respeito à sua família, no que diz respeito à criação dos teus filhos, no que diz respeito à educação dos teus filhos, aos projetos do futuro, a tudo aquilo que você planeja fazer. Meu filho, Deus está dizendo para você, você tem um suporte maravilhoso, você tem aquele técnico de primeira linha, você tem o auxiliador, você tem o ajudador, você tem o consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e também não pode conhecer, mas ele habita dentro de você. Por isso, o apóstolo Paulo fala tão veementemente em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito, essa promessa que está dentro de nós, esse Espírito da verdade que está dentro de nós, que deseja nos guiar toda a verdade. Nós não podemos, meu irmão, apagar de forma nenhuma a presença dele dentro de nós. Uma família está bem quando ela ouve a voz do Espírito Santo.
Um casal anda bem quando eles ouvem a voz do Espírito Santo. Pense comigo, meu irmão, se todas as pessoas aprendessem não só a falar, mas a ouvir o Espírito Santo. Quando surge um problema, quando surge uma determinada discussão entre um casal, se cada um parasse alguns minutos para ouvir a voz do Espírito Santo, nem sempre isso acabaria em briga. Ou talvez isso nunca acabaria em briga. O Espírito Santo é aquele que traz a verdade a respeito de todas as coisas, porque o Jesus Cristo diz que ele nos guiaria a toda a verdade. Muitas pessoas talvez reconheceriam seus erros, muitas pessoas talvez admitiriam, olhariam mais para dentro de si e falariam, olha, me perdoe, eu estou errado, eu estava errado, não vamos brigar, não vamos levar essa discussão adiante. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai trazer essa mente, ele vai trazer esse conhecimento, ele vai trazer essa verdade a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. Eu quero incentivar você, meu irmão, a buscar crescer, a buscar se aperfeiçoar no Espírito Santo. Ao invés de você apagar a presença do Espírito dentro de você, que você possa procurar se aperfeiçoar mais no Espírito, se encher mais do Espírito. Agora é interessante que, como família, nós precisamos nos encher do Espírito. Nós precisamos nos revestir dessa autoridade, nos revestir desse poder que está disponível a nós. E não adianta nós orarmos para pedir ao Senhor para que nos encha do Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, ele nos ensinou como nós nos encheríamos do Espírito Santo, orando no Espírito, falando em outras línguas, falando a linguagem celestial, se enchendo do poder do Espírito, se enchendo da presença de Deus, se enchendo da comunhão com o Senhor. Quanto mais nós nos enchemos do Espírito Santo, quanto mais a nossa família está firme no Espírito Santo, meu irmão, mais nós temos paz, mais nós temos provisão, mais nós alcançamos o pleno conhecimento do Senhor e nós ficamos mais perto do propósito de Deus para a nossa vida como família. Eu quero incentivar você, meu irmão, a considerar essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Que você possa dizer sempre, eu e minha casa estamos firmes no Espírito. Nós não ignoramos a presença do Espírito Santo, nós não apagamos a presença do Espírito Santo dentro de nós, mas nós temos uma comunhão plena como família com o Espírito da verdade. A sua família não é só você, a sua esposa, ou você e seu marido e seus filhos. Existe uma outra pessoa que habita dentro da tua casa através de cada um de vocês. A presença do Espírito Santo, ela está aí dentro da tua casa. Considere essa presença, honre essa presença, dê a primazia a essa presença maravilhosa do Espírito Santo que está dentro de vocês. Eu queria que você confessasse comigo que eu e minha casa estamos firmes no Espírito. Eu e minha casa estamos firmes no Espírito. Eu e minha casa estamos firmes no Espírito. Não basta simplesmente dizer, meu irmão, mas é importante que você viva essas verdades na sua vida. Que o Espírito Santo, ele deseja que a sua família seja vitoriosa. O Espírito Santo, ele deseja que vocês sejam frutíferos em tudo aquilo que vocês fizerem. Esse Espírito da verdade que habita dentro de você, que habita dentro da tua casa, vai trazer toda a provisão, toda a paz, toda a segurança à tua casa. Eu e minha casa, firmes no Espírito. Eu quero incentivar você a orar em outras línguas agora, que assim que você acabe de ver esse vídeo, quando você acabar de ouvir essa mensagem, você possa entrar num tempo de oração no Espírito para trazer mais do Espírito Santo ao teu coração e à tua família. Principalmente você que é líder, você que é o cabeça da casa, você pai, você marido, que você possa trazer essa presença do Espírito Santo cada vez mais dentro da tua casa e se manter nessa presença, porque essa presença vai fazer você chegar onde Cristo quer que a tua família chegue. Eu queria agradecer a você e até a próxima semana. Aqui foi o pastor Gilson Leite com essa mensagem, eu e minha família, firmes no Espírito. Um abraço e um beijo no teu coração.